Neste vídeo eu vou te mostrar por que tu entende inglês, mas não fala. Então, em muitas situações, tu tá conseguindo ver uma série, ouvir um podcast, ler um texto, assistir um vídeo do YouTube, e tu entende tudo o que está acontecendo. Mas em um momento que tu é exigido, uma situação de trabalho, numa viagem, ou até mesmo uma conversa entre amigos, tu não consegue produzir. Então, eu vou te contar hoje os 5 motivos por que tu entende, mas não fala inglês. Meu nome é Eduardo Sigô, eu sou professor e fundador da Academia do Inglês e da ferramenta Revise. Este é o canal Academia do Inglês TV e se você quiser mais vídeos como esses, já se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, ativa o sininho e acompanhe para mais vídeos. Eu anotei aqui neste caderninho, muito bonito, 5 pontos por que tu entende inglês, mas não fala. E eu quero começar pelo primeiro ponto, que é entender é diferente de saber falar. Isso parece bem óbvio, mas a quantidade de vezes que tu foi exposto àquilo não é o suficiente ainda para que tu consiga produzir coisas com aquilo. Tu é capaz de identificar, mas não capaz de produzir. Então é que nem, sei lá, tu viu a tua mãe fazer bolo de chocolate 1000 vezes, tu sabe todo o processo, tu consegue contar para alguém como é aquele processo, mas na hora que tu for fazer, tu provavelmente vai ter algum problema ou vai esquecer alguma coisa, porque tu fez poucas vezes. O ato de reproduzir aquele ato, tu fez muitas poucas vezes. Então, por isso que a gente não sabe produzir. A gente entende muito bem, porque a gente visualiza e a gente sabe o que é, mas a gente não consegue produzir aquele conteúdo. Então, esse é o problema número 1, tá? Então, a partir daqui, eu comentei sobre fazer o bolo. E aí a gente entra no ponto número 2, que seria a falta de prática. Então a falta de prática deliberada, ela gera com que tu... Ela faz com que através de todo o conteúdo passivo que tu consumiu de inglês, o que é o conteúdo passivo? É dar o play numa série, é dar o play num podcast, é dar o play no vídeo do YouTube, acompanhar aquele conteúdo simplesmente pelo entretenimento, o que é ótimo. Eu, como professor de inglês, e os professores que trabalham comigo, a gente super aprova isso, a gente quer que vocês façam. Só que, a partir do momento que é só isso, é só consumir o conteúdo, isso faz com que a gente fique muito bom em consumir conteúdo e entender conteúdos. A gente não fica muito bom em conseguir produzir com aquele conteúdo também. Então, pelo fato da falta de produção, a falta de tentar reproduzir o que está sendo dito, a gente simplesmente só entende, porque o conteúdo é passivo, a gente às vezes não senta para tentar entender, a gente às vezes não, sei lá, até às vezes o ato de tu passar na rua por um carro e aquele carro for vermelho e tu falar assim, ó, this is a red car, este é um carro vermelho, e tu passa de novo, this is a red car, isso é produção ativa, tu vai tentar construir com aquele inglês que tu já tem, então esses pequenos atos estão trabalhando ali no teu cérebro para que tu consiga montar outras frases com aquilo em outro contexto. Mas às vezes, como tu tem pouca dessa produção, acaba que tu não consegue falar. Então, é por isso que tanta gente gosta de aulas de conversação e pagar por aulas de conversação para ter esse output, para conseguir produzir inglês e não só consumir, como geralmente todo mundo faz, porque consumir é um pouco mais fácil, porque é passivo, né? O ponto número 3 também é o ponto talvez mais comum de todo falante de inglês, que é a ansiedade e a carga cognitiva. Então, a questão da ansiedade tem muito a ver também com o julgamento. Então, a gente está ansioso porque a gente acha que o outro vai julgar a gente, quando, na verdade, esse julgamento está acontecendo só na minha cabeça. Às vezes eu nem sei se aquela outra pessoa está julgando o meu inglês, se ele está rindo do meu inglês ou não. Eu só acho que ele está rindo, e aí, por eu achar que ele está rindo, eu já me travo e não consigo falar porque eu fico nervoso, com medo de errar. E aí eu não falo, e aí quando perguntam se eu falo inglês, eu digo que não, porque na realidade eu tô com medo que vocês riem de mim. Então, às vezes realmente o julgamento pode acontecer, a pessoa pode, né, gerar algum cochicho ali entre algumas pessoas falarem do teu inglês. Isso realmente pode acontecer e é uma coisa que a gente não controla, a gente só controla como a gente se sente, não como os outros se sentem. Mas é muito normal. Então, pelo fato de a gente consumir muito,
produzir pouco. E no momento que a gente precisa produzir, a gente ainda tem essa ansiedade e essa carga cognitiva que demanda muito da gente. A gente treinou tão pouco aquilo que na hora da gente produzir, a gente não vai conseguir. Então a gente vai somar aquela carga cognitiva, aquele esforço tremendo para criar a frase, mais o julgamento alheio, e tudo isso é somado em um resultado negativo e a gente não consegue produzir a fala. E é por isso que a gente não fala. Ponto número 4. Falta automatização. O que eu quero dizer com automatização? É tu estar com as palavras na ponta da língua, é tu conhecer e usar elas tão bem, tantas vezes, que essas palavras já estão automáticas. Então, a partir do momento que tu precisa usar elas, elas já saem e imediatamente tu já consegue produzir uma frase. Então, tipo, é aquela coisa, eu gosto de usar sempre muito o exemplo do CPF, né? A gente às vezes vai no mercado, num lugar a gente compra uma coisa, a pessoa pergunta CPF e a gente fala sim. E a pessoa fala, pode digitar, pode falar. E a gente já imediatamente ali de zero, a gente já fala o nosso CPF. Isso é porque a gente repetiu muitas vezes, a gente viu muitas vezes, a gente foi solicitado aquela informação muitas vezes e a gente sabe ela imediatamente. Com o inglês é a mesma coisa. Então, tem uma comparação que eu fiz aqui que é a mesma coisa que saber jogar xadrez e saber jogar xadrez rápido. Né? Eu gosto de xadrez, jogo de vez em quando. Então, o xadrez tem alguns modos de jogos, né? Tu pode jogar uma partida que dura 1 hora, 2 horas, ou até mais, né? E tu pode jogar uma partida que dura 3 minutos. Na partida que dura 3 minutos, tu tem que pensar muito rápido. Tu tem que tomar decisões muito rápidas. E tu tem que ser muito bom naquilo para conseguir tomar essas decisões rápidas. Então, o inglês é a mesma coisa. A pessoa vai te fazer uma pergunta, tu tem que tomar uma decisão rápida. E essa falta de automatização, essa falta de dominar tão bem o idioma, essa falta de estar exposto ao idioma, estar treinando com muita frequência, vai fazer falta nessa hora. E é por isso que a gente não consegue se comunicar. E o último item, não menos importante, é a ilusão de competência. Confesso para vocês que quando eu fui estudar essa e eu li esse termo, eu achei meio confuso. Porque a gente pensa em ilusão de competência. Pode parecer meio óbvio, né? Eu acho que eu sei. Eu tenho a ilusão de que eu sou competente o suficiente para fazer isso. Estou certo ou estou errado? Será que eu sei? Será que eu não sei? Então, a grande situação é que o que eu anotei aqui é que o seguinte: a gente entende as frases, a gente consegue entender o que a pessoa nos perguntou, mas a gente não é apto o suficiente ainda para produzir uma frase que entregue um resultado positivo. Então a gente consegue reconhecer tudo que foi dito, mas a gente não consegue falar. Tem uma questão fonológica também. Por exemplo, quando a gente vê alguns amigos, sei lá, fazendo algum trava-língua, né? 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. E aí a gente, enquanto tá ali participando, tá rindo dos outros, né? Porque os outros estão fazendo errado. E a gente acha que a gente vai conseguir, só que quando a gente vai fazer, a gente também não consegue. Então, a questão fonológica é de conseguir pronunciar as palavras, de conseguir ensinar a nossa boca os movimentos do idioma com tanta frequência e tanta constância que o meu cérebro já conecta. Para produzir esse som, eu preciso desse movimento na boca. Então, a partir desta prática, a gente consegue pronunciar aquela palavra, consegue pronunciar outras, consegue pronunciar uma frase, consegue pronunciar um texto, e a partir dali, então, a gente consegue falar inglês. Mas, de maneira geral, a falta de produção faz com que a gente não fale inglês. Então, se você está assistindo hoje este vídeo e você entende muito bem inglês, mas não fala, fica o meu sinal. Você precisa de mais produção, você precisa de mais output, colocar para fora. E a gente aqui da Academia do Inglês, a gente pode te ajudar. O link vai estar aqui no primeiro link da descrição, é academiadoinglês.online, onde você pode ter aula comigo, com os nossos professores, de conversação, para que você consiga fazer o output e aí tirar o inglês da cachola e conseguir falar de verdade. Espero que você tenha curtido. Este então é o nosso vídeo sobre 5 maneiras de por que você não fala inglês. Deixa o like, obrigado e até a próxima.